Olá, essa é a nossa aula sobre equilíbrio químico, conteúdo aí geralmente abordado nas segundas séries do ensino médio. Hoje, nessa aula, eu vou abordar apenas uma parte do equilíbrio, seria como se fosse uma aula 1, e aí, possivelmente, se for necessário, eu lanço também a aula 2, que vai contemplar o restante do assunto aqui dentro do conteúdo de equilíbrio, ok? Quero lembrar você também que é extremamente importante que você esteja aí com um caderno para fazer anotações, e depois das suas próprias anotações você consiga fazer um resumo, e é extremamente importante que você também faça exercícios. E assim, então, conforme a sua necessidade ao fazer os exercícios, você volta no vídeo e vai revendo aí o que é que você precisa entender melhor. Então, é nos exercícios que você percebe, entendi, ainda não entendi. Por isso a importância deles, é o nosso treino, certo? Pessoal, então para começar, nós temos aqui que a situação do equilíbrio químico vai acontecer quando eu tiver reações acontecendo em sistemas fechados. O que seria um sistema fechado? Por exemplo, uma garrafa tampada, totalmente vedada, contendo água lá dentro. Nesse sistema, eu não vou ter troca de matéria com o meio e nem de energia. Ou seja, se a água líquida ali dentro começa a evaporar, ela não sai para o meio externo. O que vai acontecer ali é que a parte gasosa vai voltar a ser líquida e a líquida vai voltar a ser gasosa porque ela não tem para onde ir, justamente por estar em sistema fechado. Então essa é a nossa primeira condição para que o equilíbrio aconteça. O nosso sistema precisa ser fechado. Se o exercício já disser que o sistema está em equilíbrio, ele não precisa afirmar que está em sistema fechado, tá? Se a palavra equilíbrio já aparecer no meio da sua pergunta, já consideramos então que essa condição foi suprida, foi cumprida, ok? Quando a gente tem então essa situação de não haver troca de matéria e energia com o meio externo, o que vai acontecer foi aquilo que eu coloquei. A reação se torna reversível. No exemplo que eu disse, a água líquida vira água gasosa e depois a gasosa volta a ser líquida. Então, isso não para de acontecer e eu vou tendo então um tipo de reação que a gente chama de reversível. As reações reversíveis são demonstradas quando eu tenho lá minhas moléculas de reagentes e eu tenho uma setinha que vai e vem. Aqui eu coloquei ela aqui, ó, em outro formatinho, ó, tá? Então isso demonstra um processo, uma reação reversível. Nas reações reversíveis, o que eu tenho então é o que a gente chama de uma reação direta. Vamos colocar aqui, ó, reação direta seria a reação normal, nas que a gente já está acostumado. Eu tenho reagente formando o meu produto, só que lá na irreversível, meus reagentes todos se transformavam em produto e a reação ia acabar. Aqui não, os reagentes vão formar produto e os produtos vão voltar a formar os reagentes. E aí eu vou ter a reação inversa. Reação inversa. Então é muito comum os exercícios citarem essas duas reações para que você saiba de quem que você está falando. Mesmo porque quando eu estou na reação inversa, aqui não é mais produto, né? Aqui eu tenho meus reagentes formando os produtos. Quando a reação é direta, lá estarão os reagentes, aqui estarão os produtos. Então, é bem importante, às vezes, quando o exercício quer falar sobre algum elemento químico ou falar sobre uma das duas, citar essa denominação, direta e inversa, para o meu processo do sistema reversível, ok? Nós trabalhamos aqui, então, com a questão de gráfico, para demonstrar quando que o equilíbrio vai ser atingido. Nós temos dois tipos de gráficos que podem aparecer. O gráfico de concentração, geralmente concentração molar, em mols por litro, pelo tempo. E
gráfico, nós sabemos que as curvas que descem são as curvas que demonstram que no início, no tempo zero da tua reação, eu tinha bastante concentração de certa molécula e não tinha nada de outra molécula, ou seja, as curvas que descem são curvas de reagentes. Eu tinha bastante e a concentração foi diminuindo. E as curvas que sobem são curvas de produtos, que no início eu não tinha nada, de repente começam a surgir. Muito bem. Então, nós temos aqui a curva dos reagentes, a curva dos produtos, só que vai chegar um determinado momento que nós observamos que a quantidade diminui, mas em um certo momento, em um certo tempo, essa quantidade permanece constante, permanece fixa, tanto a dos reagentes quanto a dos produtos. Então, neste tempo, naquele instante, naquele momento, seja lá qual for a unidade do tempo que está sendo trabalhada aqui, você tem estabelecido a situação de equilíbrio. Vamos voltar ao exemplo lá da garrafinha. Nós temos a água e nós temos a água se transformando em água gasosa dentro da garrafinha, sistema fechado. De repente, a quantidade de água que virou gás não muda mais. E a quantidade de gás que está voltando a ser líquido não muda mais. Então, no início eu tinha só água, de repente começa a surgir a água gasosa e num determinado momento não tenho mais a quantidade de água líquida e gasosa sendo transformada. Esse é o momento de equilíbrio. Um detalhe muito importante do equilíbrio é que macroscopicamente, ou seja, visualmente, aquela quantidade de água e de gás ali não vai mudar. É o que a gente está vendo aqui, a quantidade, a concentração não vai mudar. E, inclusive, se o sistema mudar de cor, os reagentes estão se transformando em produto e de amarelo está virando laranja. De repente, para aquilo ali de se transformar em laranja. Visualmente, a nossa tendência é dizer que a reação reversível parou, mas ela não para. Ela simplesmente não vai mais ter alteração, nem de cor, nem de concentração. O sistema em equilíbrio ele se torna constante, mas isso não quer dizer que ele esteja parado. Microscopicamente, a gente diz que o sistema em equilíbrio é totalmente dinâmico. As quantidades e as concentrações estão ali em andamento, porém, como acontece na mesma velocidade, acontece na mesma quantidade, o sistema então se estabiliza e é aí que aparece então a curva, a parte retinha. Nesse tipo de gráfico aqui, às vezes a concentração dos teus reagentes é menor que a concentração dos produtos, isso pode acontecer. Então aqui o meu gráfico vai fazer isso daqui, ó, sem problemas nenhum. Ou ainda, essa curva pode ficar bem juntinho, ou seja, a quantidade de produtos, a concentração de produtos e a concentração de reagentes é a mesma. Isso também não vai interferir. O que vai interferir é o tempo que isso aconteceu, que vai estar indicado aqui no meu eixo X, e qual o valor desta concentração durante o equilíbrio. Esse dado é geralmente bem importante para que a gente dê continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Eu até vou colocar aqui um exemplinho aqui para a gente trabalhar depois. Então, eu tenho aqui a situação de equilíbrio, que eu noto muito nitidamente, é quando as curvas ficam retas. Nesse momento, eu tenho, então, o equilíbrio. E aqui eu vou ter valores, por exemplo, aqui 5 e 3. Então, aquele valor de concentração no equilíbrio é o valor da concentração quando o sistema atingiu o equilíbrio. Já o gráfico de velocidade, ele vai demonstrar duas curvas, uma que sobe e uma que desce, aqui não tem nada a ver com reagentes e produtos. A curva que desce indica a velocidade da reação direta e a curva que sobe indica a velocidade da reação inversa. Por quê? Porque no início eu tenho só reagentes do lado esquerdo aqui.
Então, essa minha reação de formação de produto da reação direta, a reação, ela começa a desacelerar, ela é rápida no início e a velocidade aqui da reação inversa é nula, eu nem tenho produtos para ver a inversão, então a velocidade de uma começa a diminuir e a velocidade da outra começa a aumentar, até que eu chego a um determinado momento que a velocidade de ambas se torna igual. Às vezes está mais para baixo, às vezes está mais para cima, tá? Então isso não importa. O importante é que as curvas se encontram e essa aqui sim. As duas seguem numa linha só, indicando o tempo que aconteceu o equilíbrio, que esse sistema todo atingiu o equilíbrio, certo? Eu tinha uma coisa para falar aqui, mas eu me esqueci. Ah, sim, lembrei. Os catalisadores podem aparecer nesse tipo de gráfico, tá, gente? Quando a minha reação é colocada nela algum tipo de catalisador, ou seja, um acelerador da reação, a única coisa que vai mudar é o tempo, tá? O meu equilíbrio ele é atingido antes, então as curvas se encontram antes. Então o catalisador vai acelerar, diminuindo o tempo, tá, da minha reação, por isso que o equilíbrio vai ser atingido mais rápido. Só isso que o catalisador faz. Agora, vamos para o assunto de constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio é um modo de eu expressar tudo o que está acontecendo e através dessa constante eu consigo determinar muitos aspectos do meu equilíbrio. Então, é por isso que a gente está trabalhando aqui, tá? Existem 5 tipos de constante de equilíbrio, como eu disse no início. Nesta aula eu vou estar trabalhando apenas uma parte, então eu vou apresentar para vocês a constante de equilíbrio em termos de concentração, que a gente chama de Kc, e a constante em relação à pressão parcial dos gases presentes na minha reação, que a gente chama de Kp. Então, a minha constante de equilíbrio em termos de concentração, aqui vai entrar um detalhe bem importante que a gente tem que observar a partir de agora das reações, que é o estado físico. Olha só, nesse tipo de concentração, eu só considero se a substância estiver no estado gasoso ou aquoso. Por quê? Diante desses dois estados físicos, vai haver variação de concentração. Agora, se eu tiver uma substância sólida, como aqui, ou ainda líquida, que aparece o Lzinho, esses dois tipos de estado físico não tem variação, nem de pressão, muito menos, nem de concentração. Então, eles não entram na constante de equilíbrio, tá? Então, eu quero que fique bem claro aqui. Se eu estiver calculando Kc ou expressando, que vocês vão ver que eu vou colocar aqui uma expressão, uma fórmula para isso, só vai entrar gases e sistemas aquosos. O que é um sistema aquoso? É aquele que está misturado com água. Então, ali dentro da água eu tenho variação. E para os sistemas que vão envolver o Kp, que é a pressão, só vou considerar substâncias gasosas, tá? As aquosas, as líquidas e as aquosas, líquidas e sólidas não entram, beleza? Então, o primeiro passo aqui é eu expressar, é eu montar uma fórmula. Aqui é um dos poucos conteúdos da química que a fórmula não vem pronta. Atenção, você não precisa decorar esta fórmula. Aqui, quem monta a fórmula é você. Então, eu dependo 100% da reação para eu colocar e fazer esta fórmula. Logo, se eu estou falando de equilíbrio, a minha reação, o primeiro olhar que eu tenho é que ela precisa ser reversível, se ela tem setinha de direta e inversa. O segundo passo é que ela tem que apresentar os estados físicos. Cuidado, às vezes não apresenta aqui na equação, mas lá no texto, né, ele diz que o zinco sólido. Pronto, então você já sabe o estado físico do zinco, mesmo que não seja apresentado aqui. E o terceiro e fundamental passo
é a reação estar balanceada, porque vai envolver o balanceamento nessa fórmula. Então, se não estiver, ou se estiver errado, tua fórmula sai errada e aí já era. Então, aquele velho assunto de balanceamento, se você ainda não aprendeu, agora é bem importante, tá? Porque tanto aqui quanto nos outros cálculos que nós vamos fazer, a gente vai ver que balanceamento é fundamental, certo? Então, se eu observar aqui, essa minha reação está balanceada? Vamos ver? Eu olho átomo por átomo, né? Eu tenho aqui um átomo de zinco e do lado de cá também, ó, apenas um átomo de zinco. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Como eu sei que eu tenho 2 hidrogênios? Porque o 2 da frente está multiplicando todos os átomos. Então, 2 vezes 1H, ó, é HCl. Eu tenho 2 hidrogênios. E do lado dos produtos também, 2 hidrogênios. Da mesma forma, com o mesmo pensamento, olha, eu tenho 2 cloros. E do lado dos produtos também tenho 2 cloros. Lembrando que o 2 pequenininho, 3... os números pequenininhos aqui, eles formam um índice, ou seja, eles indicam a quantidade de átomo que está na sua frente. Então, 2 cloros, 2 hidrogênios, 1 zinco. 2 cloros, 2 hidrogênios, 1 zinco, reação balanceada perfeitamente. Se ela não tivesse balanceada, se ela tivesse sido apresentada assim, seria isso que você faria. Você chegaria aqui e colocaria um 2 para obter 2 cloros e 2 hidrogênios, lembrando que ao balancear, você só pode colocar moléculas, números grandes e na frente, certo? Não posso colocar números pequenininhos. Ótimo. Eu vou agora mostrar para vocês como que vai ficar a expressão, ou seja, a fórmula da minha constante de equilíbrio em termos de concentração, ou seja, o meu Kc. Então, eu vou pegar aqui, escrever o Kc, e vou fazer uma divisão sempre. Na parte de cima, eu vou expressar a concentração dos meus produtos elevado ao seu balanceamento e multiplicado um pelo outro. Novamente, eu vou expressar a concentração, geralmente concentração é assim, ó, um colchetes, tá? Vamos colocar certinho. ZnCl2 vezes H... peraí, presta atenção. Só entram gases e substâncias aquosas, então eu estou colocando os dois. Multiplicado pela concentração de H2 elevado ao seu balanceamento. Qual que é o balanceamento aqui? É 1, então 1. E aqui, 1, então ali é 1 também, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, embaixo eu vou colocar a concentração dos meus reagentes elevado ao seu balanceamento. Porém, só entram substâncias gasosas e aquosas, logo, zinco não vai entrar. Eu vou colocar apenas o HCl elevado, ó, ao balanceamento, e assim eu fecho a expressão do Kc. Cuide bastante, porque muitas vezes o exercício só cobra isso mesmo, tá? Ele vai te dizer, vai te pedir para que você faça essa expressão e aí tá feito. Basta eu ter a reação bem certinha e bem balanceada, saber o estado físico, sem problemas, coloco tudo aqui, não tem muita dificuldade, mas é bom treinar para que você perceba. Outra coisa que eu vou dizer é que também existem exercícios que dão a expressão do Kc e querem saber qual é a reação. Então, ele te dá lá a letra A, reação tal, reação tal. Então, como que você vai saber? Você tem que pegar uma reação que tenha cloreto de zinco e gás hidrogênio do lado dos produtos, e que aqui, ó, é um de cada, e que do lado dos reagentes tenha 2 HCls. Então, isso aqui tem que estar antes da seta e isso daqui tem que estar depois da seta. Aqui não apareceu o zinco, mas o zinco não vai aparecer mesmo. Se ele aparecer, se estiver no estado sólido, não tem problema. Ele poderia até estar aqui, ó, no estado sólido. Não tem como adivinhar onde estaria o zinco.
qualquer substância sólida e líquida pura não ia aparecer mesmo. O importante são estas coisas com seus balanceamentos se encaixarem na reação, ok? Eu vou fazer um exercício aqui daqui a pouco e ele vai pedir o Kc também. Então, já vamos expressar o Kc desta reação? Vamos supor aqui, que eu não coloquei estado físico, mas aqui todas essas substâncias são gasosas, tá? Então, se eu tiver que expressar o Kc para esta reação, como você faria? Lembrando que eu sempre tenho aqui uma divisão e que todos são gasosos. Então, em cima da minha fração, eu pego o que está depois da seta, elevado ao seu balanceamento, ou seja, ao quadrado, e pego o que está antes da seta, olha só, N2 elevado a 1, que é o balanceamento, e H2 elevado ao cubo. Ó. Essa seria a expressão do meu balanceamento aqui para esta reação, ok? Não é difícil, basta entender a lógica do processo, beleza? Outra coisa bem importante também é dar sequência, depois que você tem a expressão, é calcular o Kc, tá? Então, se o exercício te traz, por exemplo, o gráfico de concentração, bastaria eu pegar os valores a partir do momento que eu tenho a linha reta, como eu mostrei anteriormente aqui, ó, eu posso pegar o valor do meu reagente, do meu produto, vai estar tudo aqui, eu teria que ter essas três informações e eu colocaria seus valores aqui no lugar das expressões. Vamos supor, sei lá, eu tenho aqui 3 vezes 4 dividido por 5 ao quadrado. Ó, eu pegaria os valores, colocaria e aí o resto é matemática, ok? Muitas vezes o exercício também traz no enunciado a concentração do cloreto de zinco no equilíbrio é tantos mols por litro. A concentração do hidrogênio é de tantos mols por litro. A concentração do HCl. Então, as informações estão na forma de texto, você vem e aplica. Ou vão estar na forma de gráfico, você retira essas informações, vem e aplica. Outra coisa também que a gente precisa notar aqui é que o Kc ele vai ter a unidade muito variada. Por quê? Por causa da fórmula ser variada. A fórmula depende da minha reação. Então, o que você vai fazer? Além de fazer a parte matemática, você vem e faz também o cálculo com a unidade. No mesmo lugar das coisas, você vem e coloca o mol por litro. Mol por litro pode ser representado pelo M de molaridade, grandão. Então, aqui, ó, eu tenho M, e aqui embaixo eu tenho M ao quadrado. O que vai sobrar se eu for fazer essa matemática hipotética aqui com as letras que representam a unidade mol por litro? Eu vou ter aqui mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro ao quadrado, ou seja, esta unidade vai sumir. Logo, para esta reação, qualquer que tenha sido o resultado do meu Kc, não vai ter unidade. Mas, vamos supor, sei lá, que aqui tem um 3, seja o cubo, aqui na frente do ZnCl2 tivesse um 3, eu coloquei aqui. O que ia acontecer aqui, ó? O 3 e o 1 ia ficar um M elevado à quarta. E aí eu ia cortar o 4 com o 2 e ia me sobrar um M ao quadrado. Então, a tua resposta lá, Kc deu 1,33, vamos supor. E aí você colocaria mol por litro ao quadrado. A unidade seria essa. Então, tudo aqui vai depender da tua reação corretamente balanceada, da montagem do Kc perfeito e depois do teu cálculo para a unidade, porque ele pode ter unidade totalmente variável, vai ser mol por litro, mas mol por litro ao quadrado, mol por litro a menos 1, ou sem unidade, o contrário também pode acontecer, viu, gente? Ó, vamos supor que aqui embaixo seja um 4 e aqui em cima tenha ficado 2, ó. O 4 e o 2, ou seja, essa minha unidade ia ficar mol por litro
elevado a menos 2. Então, você colocaria aqui, ó, elevado a menos 2, ou seja, ele sobrou 2 embaixo. Em cima não sobrou nada, mas embaixo sobrou 2. Então, você expressa, quando fica assim, ó, 1 elevado ao quadrado, você expressa como um quadrado negativo, um cubo negativo, né? Dependendo da quantidade que sobrou aqui, você traz o expoente negativo. Então, isso tudo pode aparecer. Beleza? Agora vamos expressar com essa mesma reação, vamos tentar expressar aqui qual seria o meu Kp. Lembrando que para calcular a constante de equilíbrio em termos de pressão, eu só utilizo gases. Então vamos lá. Kp, eu sempre penso na minha fração, observo do lado depois da seta, o que eu tenho de gás? Só o H2. Então, a pressão parcial do meu H2 elevado a 1, que é o balanceamento, vai ser dividido pelo que eu tiver aqui de gás. Poxa, não tem nada gasoso. Então, a minha expressão de Kp vai ser essa daqui, ó. Né? Só coloco gases. Já a minha expressão de Kp para esta reação que eu afirmei antes que todos eram gasosos, só não coloquei por causa do espaço, vai ser essa mesmo. Kp e o Kc vão ter a mesma expressão, porque todo mundo é gás, entra no Kc. Todo mundo é gás, entra também no Kp. Então, vai depender muito desse estado físico, por isso que eu disse que tem que prestar bastante atenção. Essas pressões parciais dos gases envolvidos na tua reação geralmente virão em ATMs, mas pode vir também em milímetros de Hg, como unidade. E aí também você faz o mesmo pensamento que eu mostrei anteriormente aí com a unidade, certo? O exercício vai te trazer qual é a pressão parcial do gás hidrogênio no meu sistema e você vem e aplica. O exercício vai dizer qual é a pressão parcial de um, de outro, você vem e aplica no sistema, depois coloca ATM ao quadrado, ATM ao cubo. Ó, aqui embaixo vai ficar ATM elevado à quarta e ATM elevado ao quadrado vai sobrar um menos 2, né? Aqui embaixo. Então, tudo tem que ser trabalhado. Nesse meu segundo exemplo aqui, eu vou ensinar para vocês quando o exercício não traz nem pressão, nem concentração no equilíbrio. Ele traz o quê? Ele traz uma informação de quantos, vamos supor que isso aqui sejam mols. Quantos mols tem no início da sua reação? Então, ele fala assim, olha, foi feita uma reação e foi adicionado 5 mols de gás N2, 7 mols de gás H2, que se transformaram em amônia, tá? No decorrer da reação, formaram-se 4 mols de NH3. Esse sistema atingiu o equilíbrio a uma certa temperatura ou a uma temperatura constante, que isso também é bem importante. A temperatura tem que estar padrão para eu calcular um equilíbrio. E aí ele pergunta, qual é o Kc desta reação? Qual é o Kc da reação? Só que eu não tenho qual a concentração dessas moléculas todas no equilíbrio. Eu não posso pegar os 5 mols e os 7 mols. Aquilo foi o que eu coloquei. Agora, o quanto parou, ó, foi o que eu coloquei. No início eu tenho bastante reagentes e eu não tenho nada de produtos, olha lá. Eu quero saber no equilíbrio quanto de cada substância eu tenho para eu poder calcular o Kc, que eu já montei a minha expressão de acordo com a reação, que tem que ser reversível e estar plenamente balanceada. Então tá, é reversível, está plenamente balanceada? Quantos nitrogênios eu tenho do lado dos reagentes? 2. Do lado dos produtos? 2. Hidrogênios? 6. 3 vezes 2, né? E aqui é o contrário. 2 vezes 3, 6. Então, ela está perfeitamente balanceada. É importante, né? Porque olha aqui, ó. Lembra que o balanceamento entrou na minha constante? Se eu erro lá, eu erro aqui e eu erro a matemática futura, né? Agora, olha só.
Ele diz que foi adicionado tantos mols de cada um e que durante a reação eu formei 4 mols de NH3. Para eu descobrir, e é o que eu vou ter de NH3 no equilíbrio, tá? Eu vou ter 4 no equilíbrio de NH3, mas eu quero saber quanto de N2, quanto de H2 no equilíbrio eu vou ter. O que eu faço aqui? Presta bem atenção, nós temos que trabalhar com o número 4 e nós vamos trazer uma proporção, como se fosse uma receita de bolo, tá? Uma proporção de acordo com o balanceamento. Essa daqui é minha receita original. Na minha receita original diz que você vai usar uma xícara de N2 para 3 xícaras de H2 e no teu produto, teu bolo lá, vai formar 2 xícaras de NH3, certo? Mas agora eu tô te dizendo, olha, eu não tô formando 2 xícaras, eu tô formando 4. Então, quantas xícaras de cada uma dessa daqui eu vou utilizar agora? No padrão eu sei, mas e aqui? Então, se aqui eu usei 4 e o meu balanceamento era 2 e aqui é metade, então aqui eu vou ter que usar 2 mols. Eu estou trazendo uma proporção. Se aqui é 4 e aqui é 2, e aqui é 1, então tem que ser a metade. Metade de 2, portanto, metade de 4. Agora eu posso fazer uma relação também entre esses. Eu não preciso fazer relação entre esses, ainda mais quando eu tenho um número par e um número ímpar, porque às vezes fica difícil, né? Então eu posso pensar assim, ó, como o 3 é o triplo de 1, então o triplo de 2 é 6. E agora eu tenho uma nova proporção para a minha receita. Agora ela já não é 1 para 3 para 2, agora ela é 2 para 6 para 4, ou seja, quanto vai reagir no meu sistema é totalmente dependente do balanceamento. Por isso, e mais uma vez, ele tem que estar perfeito. Agora, isso daqui é o que foi consumido para formar o meu produto. Eu quero saber quanto sobrou, o quanto ficou no meu equilíbrio. Então, um passo bem importante. Quanto reagiu, eu descobri. Quanto sobrou? Aqui vai ser sempre igual. O quanto formei é o quanto sobrou. E agora, então, eu vou subtrair nessas duas quantidades. De 5 para 2 vai me sobrar 3 mols. E de 7 vai me sobrar 1 mol. Isso daqui é a quantidade de mols no equilíbrio. Mas atenção, eu não estou calculando constante de equilíbrio em número de mols, eu estou calculando em número de concentração e precisa ser dada em mol por litro. Então, falta mais uma informação ainda e mais um cálculo nesse exercício. Com toda certeza lá no enunciado vai estar escrito que esse teu recipiente aqui era de tantos litros, ou que nesta reação você formou lá 2 litros, não sei. Vamos supor que tenha, se for 1 litro, tá ótimo, né? Que daí eu vou dividir todo mundo por 1. Mas, e se for 2 litros? Então, vamos supor que o teu sistema tenha 2 litros. Então, você ainda precisa vir aqui calcular a molaridade para poder aplicar no teu KC. É concentração molar, portanto, eu não posso só trabalhar com o número de mols. Então, 3 dividido por 2 é 1,5 mol por litro. É o que eu vou ter no equilíbrio de N2. 0,5 mol por litro de H2. E ainda 2 mols por litro de NH3. A minha expressão eu já havia determinado, só para relembrar, pego tudo que está depois da seta elevado ao balanceamento, tudo que está antes da seta elevado ao balanceamento e multiplicado um pelo outro, lembrando que só entram gases e substâncias aquosas, e aí basta agora eu aplicar o NH3 é 2 elevado, vamos pôr um pouquinho mais para baixo, para não misturar muito. KC é 2 elevado ao quadrado. Aqui embaixo, o N2 vai ser 1,5 elevado a 1.
multiplicado por 0,5 elevado ao cubo. E agora é pura matemática. Se você tem dificuldades de fazer operações com vírgula, saiba que aqui em equilíbrio você vai utilizar bastante, seja soma, multiplicação, divisão, exponencial. Então tudo isso aí você precisa dominar. Lembrando que a matemática, ela é extremamente básica, são coisas que você vê há muito tempo, está na hora de aprender, certo? Ok, eu não sei quanto que vai dar aqui, eu não vou me deter ao cálculo matemático. Vamos supor que tenha dado 2,37. Agora eu preciso pensar na minha unidade. Então, no lugar de tudo isso daqui, eu venho e coloco mol por litro. Ó. Mol por litro eu vou representar com M maiúsculo. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter 1M vezes M ao cubo, vai me dar M elevado à quarta. M elevado à quarta com M elevado ao quadrado, some o quadrado e aqui embaixo ainda vai sobrar um M, vai ficar assim, ó, 1 elevado a mol por litro ao quadrado. Pode aparecer assim? Pode, mas o certo é você colocar mol por litro elevado a menos 2. Essa vai ser a unidade daí, de acordo com o padrão que você atingiu aqui no teu KC. Se o exercício for de KP, não tem problema, você vai pegar os valores de pressão de cada um deles e vai fazer a mesma coisa, só que a unidade geralmente é ATM, como eu falei anteriormente, ok? Então, essa tabelinha você só utiliza se os dados do teu exercício não forem no equilíbrio. Se os dados de concentração for tudo no equilíbrio, beleza, só chegar aqui e aplicar. Mas se não for, foram dados iniciais, foram dados que a reação aconteceu, começou com aquilo ali. Começou com aquilo ali, mas no equilíbrio os valores eram outros. Eu preciso sempre trabalhar com os valores do equilíbrio. Por isso a necessidade da tabela. Lembrando também que ela depende totalmente do balanceamento. Então, exercício muito bom de treinar. Aqui o importante é fazer assim, ó, uns 5, até você entender bem o que você precisa fazer. E para terminar, nós temos um estudo, uma análise feita por Chatelier, tá? Ele percebeu que quando algo perturba o teu sistema em equilíbrio, algo externo, perturba, vem e causa uma perturbação e atinge o teu equilíbrio, o equilíbrio automaticamente reage se deslocando para a reação direta ou se deslocando para a reação inversa, de modo a atingir o equilíbrio novamente, tá? É parecido com a lei de Newton, lei da ação e reação. Então, aqui a gente tem o princípio de Le Chatelier. São 3 coisas externas que podem atingir o teu sistema em equilíbrio. Concentração, ou seja, colocar algo ou tirar algo, alguma substância. Pressão, ou seja, pressionar o teu sistema ou tirar a pressão do seu sistema. E ainda aquecer ou esfriar o teu sistema em equilíbrio. Essas 3 coisas vão deslocar o equilíbrio e imediatamente o equilíbrio retoma, ele faz uma ação de deslocamento para um dos lados a fim de amenizar a coisa. Então vamos ver ponto por ponto. Em termos de concentração, eu quero que você observe bem, podemos trabalhar aqui ó, com essa reação. Se eu olhar para ela e eu falar assim para você, nesse sistema aqui foi adicionado H2, esse sistema está recebendo H2. Se ele começa a aumentar esta concentração aqui, o sistema imediatamente começa a aumentar a velocidade da reação para o outro lado, a fim de formar mais daqueles componentes e equilibrar. É como se ele tivesse pensado numa gangorra ou numa balança. Esse sistema aqui, olha, ele está começando a pesar, porque eu estou formando mais H2, eu tenho mais, antes estava em equilíbrio, e agora eu coloquei muito H2 no meu sistema. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir aquelas outras substâncias
até ele atingir novamente o equilíbrio, certo? Então, se alguma substância da sua reação for adicionada, se eu adicionar, se eu aumentar a concentração, o equilíbrio sempre se desloca para o lado oposto. O equilíbrio vai se deslocar, é essa análise que eu vou fazer. Para qual lado ele vai se deslocar? Para o lado oposto. Como assim? Vamos pensar agora o seguinte, se eu começo a adicionar N2, eu tenho a minha balança, começo a adicionar N2, ele começa a pesar para o lado de cá. Então, se eu adiciono alguma substância, segundo Le Chatelier, o equilíbrio automaticamente, sozinho, começa a produzir mais NH3, produzir até que a minha balança volte e fique equilibrada novamente. Isso é Le Chatelier. A pergunta dos exercícios são essas. Se eu adicionar N2, para que lado que o equilíbrio se desloca? Você vai falar para a produção de NH3, para o lado da reação direta, ele começa a aumentar a reação direta. E o contrário também vai ser verdadeiro. Se eu retirar algum componente, então vamos pensar o seguinte, e se eu retiro o NH2 do meu sistema, ele vai ficando leve aqui, olha só, ele vai ficando leve, o que vai acontecer? Como ele está diminuindo aqui, o meu sistema tende a repor, formando mais dele, e aí o meu sistema novamente vai entrando em equilíbrio. Vamos pensar nessa outra reação. Se eu tiro o H2, meu sistema está em equilíbrio, e eu tiro o H2, então ele vai ficando leve do lado de cá, ele vai ficando mais leve porque está menos pesado, né, gente? Não é isso que está acontecendo, mas só para a gente pensar. O que vai acontecer? O sistema, então, começa a repor ele, porque eu consigo produzir, olha só, basta ele reagir. Ele vai voltar e vai produzindo H2, até o sistema entrar em equilíbrio novamente. Então, quando eu retiro alguma substância, ao retirar alguma substância, ou seja, diminuindo a concentração dela, para que lado que o sistema vai se deslocar? Para o mesmo lado. Se aquela substância está ausente, a reação começa a repor ela. Então, para o mesmo lado que está sendo retirado. Ok? Se eu retiro NH3, o sistema se desloca para a direita. Se eu retiro o N2, o sistema se desloca para a esquerda. Sempre para repor. Agora, em termos de pressão. É muito fácil entender a pressão se você pensar nela como se fosse uma caixa. Quando eu tenho uma caixa e eu posso apertar ela, diminuir o volume dela, quando eu faço isso, eu estou aumentando a pressão lá de dentro. Vamos supor que dentro da minha caixa eu tenha 100 moléculas. E eu começo a apertar. Antes elas estavam com muita liberdade aqui dentro. Mas quando eu aumento a pressão, quando eu reduzo o volume desta caixa, aquelas 100 moléculas já não tem mais muito espaço lá dentro. Então, elas começam a perceber que a pressão ficou maior. Então, pressionar é isso, aumentar a pressão é isso. A condição de pressão, ela só vai atingir os componentes gasosos, tá? A pressão não é capaz de alterar componentes sólidos, nem líquidos, nem aquosos. Eles não são compressíveis. Agora, os gases são, justamente por ter muito espaço entre eles. Então, se eu tenho 3 cíntias aqui na minha volta, distantes de mim, ou seja, sistema gasoso, eu posso pressionar e a gente se aperta. Agora, se eu estou num sistema sólido, a gente já está todas juntas. Então, o que eu vou pressionar? Não tem como pressionar. Então, aqui, para a pressão, nós só pensamos em moléculas gasosas, a gente só considera elas e o resto esquece. Se eu, então, aumentar a pressão do meu sistema, para que lado que ele vai se deslocar? Para o lado que tiver o menor número de mols de moléculas gasosas. Para o lado que tiver o menor número de mols de gases. Como assim o menor número de mols? Você vai ver aqui, ó, por exemplo, nessa reação,
Isso não é gás, então não conto. Isso não é gás, não é gás. O único gás que eu tenho nessa reação é o hidrogênio. Quantos mols eu tenho aqui? 1 mol. 1 mol. Quantos mols de gases eu tenho lá? Nenhum mol. Então, se eu aumento a pressão do meu sistema, nesta reação, vai se deslocar para o lado que tem o menor número de mols de gás, ou seja, aqui não tem nenhum, é zero. Então, se desloca para o lado de lá. Vamos usar essa reação. Aqui todo mundo é gasoso, como eu disse anteriormente. Quantos mols de moléculas gasosas eu tenho do lado esquerdo? 4, tá vendo? 3H2 e 1N2. Então, eu tenho 4 mols de moléculas gasosas do lado esquerdo. E quantos mols do lado direito? 2. Então, olha só, se eu aumento a pressão aqui, ela vai vir para o lado, o deslocamento do meu equilíbrio, a reação começa a formar NH3. Por quê? Porque eu estou pressionando. E se do lado do NH3 eu só tenho 2 bolinhas, vamos pensar mols como bolinhas, então, opa, eu vou formar mais NH3, o NH3 está ocupando menos espaço. A ideia é sempre buscar uma estabilidade, certo? Vamos pensar o contrário aqui, que daí fica bem mais compreensível. E se eu diminuir a pressão? Aí vai ser o contrário, o sistema se desloca para o lado que tiver o maior número de mols de gases. Então, eu sempre preciso contar quantos mols, ou seja, o balanceamento mesmo, tá? De gases eu tenho na tua reação. Se eu diminuo a pressão, ou seja, eu vou deixar isso aqui livre, eu vou expandir, né? As moléculas vão ter bastante espaço. O sistema, então, quer ocupar esse espaço. E aí ele se desloca para o lado que tem maior número de moléculas, ou seja, que vai ocupar todo o espaço disponível. É o caso dessa reação. Se eu diminuo a pressão, ele vem para o lado que tem gás. Esse gás, então, vai ocupar. Agora, se eu aumento muito a pressão, ele vai para o lado que não tem gás. As moléculas já estão ali, vão tudo para o fundo, tudo sólido e aquosa. Não vai ficar ocupando o espaço do meu sistema. Então, eu preciso contar quais são as moléculas gasosas e qual é o balanceamento delas para propor qual é o lado que tem menor número de mols, o lado que tem maior, e aí fazer este pensamento. E por último, a questão da temperatura. E aqui a gente vai voltar um pouquinho para a termoquímica. Vocês lembram que é uma reação endotérmica e exotérmica? Reação endotérmica é aquela que tem o teu ΔH positivo, né? E a exo, ΔH negativo. Endotérmica é aquela que absorve energia. Absorve energia. E exotérmica é a que libera energia. Então, para eu compreender para que lado que o meu sistema vai se deslocar segundo Le Chatelier, eu preciso saber se a minha reação direta é endo ou exo. Ou a inversa, eu preciso dessa informação, senão não vai ter como eu propor aqui para que lado que o equilíbrio se desloca. Geralmente, o que vai acontecer é que ficou meio aqui, vamos supor lá, x mais y formando W e ΔH igual a mais 73 kcal. Vamos supor que é sobre essa reação que eu estou trabalhando, tá? E nela, então, eu tenho a informação que de ΔH positivo. Qual que é a reação que vai ter esse ΔH positivo? É a reação direta, ou seja, vindo para W, quando eu formo W, essa reação aqui é endotérmica, ou seja, absorve energia. E se ela absorve e eu te disser o seguinte, estou aumentando a temperatura desse sistema. Se eu aumento a temperatura dessa reação e esse lado formando W é o lado que absorve energia, então o teu sistema
vai vir para o lado endotérmico, lado que vai comer o calor, que vai sumir com o calor, certo? O pensamento, olha só, se formando W é endotérmico, formando X e Y é exotérmico, certo? Então, um lado é endotérmico, o outro é sempre exo, sempre contrários. Então, se eu aumento a temperatura, o meu equilíbrio se desloca para o lado que absorve essa energia. E se eu diminuo a temperatura, o meu sistema vai se deslocar para o lado que vai esquentar. Ó, eu começo a esfriar a minha reação. Então, ele se desloca para o lado exotérmico, o lado que vai esquentar. Ele quer manter a temperatura constante. Então, se eu esfrio, ele esquenta. E se eu esquento, ele esfria. Então, tipo ação e reação mesmo. Sempre buscando o tal do equilíbrio químico. Pessoal, vou repetir mais uma vez, é só fazendo exercício para você ter certeza que você está entendendo do que eu estou falando. Lá você vai reconhecer as expressões que eu falei, para que lado o equilíbrio se desloca. Você vai entender como as perguntas vêm e vai ficar muito mais fácil de você entender esse conteúdo, ok? Até a próxima!